Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lar de todos os brasileiros, de todos os estados brasileiros, para discutir o que é o poder. E a forma de discutir o que é o poder é conhecer as figuras que detêm o poder. O poder não é uma instituição. O poder são os detentores do poder, figura do detentor do poder. E é por essa razão que no nosso programa os que detêm o poder cultural, político, administrativo, universitário, empresarial, da imprensa, são os que são sempre entrevistados. Hoje eu tenho o maior fenômeno eleitoral da história do Brasil como nossa entrevistada, que é a deputada Janaína Pascoal, queridíssima amiga, uma excepcional jurista, professora da Universidade de São Paulo, em Direito Penal, e que, sozinha, para a Assembleia Legislativa de São Paulo, ela teve mais de 2 milhões de votos, algo que candidatos a prefeito, candidatos à presidência da República, candidatos que pegam o Brasil inteiro, não conseguiram, apesar do seu renome. E é com Janaína Pascoal que nós vamos conversar. E aproveitando, já que nós estamos ao lado de uma deputada e, ao mesmo tempo, de uma professora universitária, aquela que encabeçou o processo de impeachment da presidente Dilma, do ponto de vista exclusivamente jurídico, utilizando exclusivamente a Constituição, nós vamos analisar um pouco o momento político no Brasil, o momento econômico, o momento em que a nação está vivendo os seus desafios econômicos, políticos e de saúde. Então, minha querida Janaína, no meu programa, eu gostaria de saber como é que você vê este quadro atual no início de 2021, entre os desafios da economia, de combate ao coronavírus e, ao mesmo tempo, dos conflitos políticos que nós estamos vendo. Primeiramente, muito obrigada, professor, pela oportunidade desse diálogo, sempre poder aprender com o senhor, reencontrar o senhor, não é a primeira vez que eu participo do programa. Aproveito para desejar para o senhor, para a sua família, para as pessoas que acompanham a Anatomia, 2021 com muita saúde, que é o que importa, que é o que importa. Eu acho que como todo brasileiro, eu fico bem preocupada com o clima ainda belicoso, presente no nosso país, belicoso de lado a lado. Eu não vejo só esse inflamar, no atuar por parte do presidente da República e de seus apoiadores. Eu sinto algum oportunismo também daqueles que estão do outro lado, e uma esperança de que as pessoas moderem os discursos, moderem as análises. Mesmo essa questão do coronavírus, eu percebo um radicalismo, às vezes em nome da ciência, mas um radicalismo que não se sustenta na realidade dos fatos. Eu vou dar um exemplo muito objetivo. O tratamento precoce. Quando se fala hoje em tratamento precoce, a pessoa ouve cloroquina. Entretanto, muitos profissionais que estão na ponta, tanto no sistema público como no privado, estão tratando precocemente os sintomas do Covid, a Covid, na verdade é uma palavra feminina, com diversos medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, e existe uma demonização e uma pressão contra os profissionais de saúde que defendem essa linha de tratamento, única e tão somente porque essa é a linha do presidente da República e do seu ministro da Saúde. Então, não é uma abordagem científica, é uma abordagem ideológica, porque tão autoritário como impor ao médico fazer um tratamento precoce quando ele não entende que essa é a melhor abordagem, é proibir o médico, pressionar o médico, que deseja fazer esse tratamento precoce por questões político-ideológicas. E eu, como estou assim, acompanhando muito de perto
toda a situação dessa pandemia, eu sei que tem médicos sendo pressionados, sim, a não falarem sobre a importância do tratamento precoce. E só sai na imprensa, né, a pressão ou a suposta pressão sobre médicos que são contrários. Então, assim, eu fico muito preocupada. Fico preocupada também com essa ideologização em torno da vacina pelos dois lados, professor. Eu vejo mesmo erros e exageros dos dois lados. Eu fui ao Instituto Butantan, fiz 2 reuniões com o professor Dimas Covas, fui muito bem recepcionada por ele, pela equipe dele. Entendo que o trabalho é sério, mas também compreendo que a Anvisa tem um papel, né, tem os ritos. Existe uma legislação no país prevendo que, quando há o reconhecimento de uma agência de outra nação, né, essas agências que são referência, como o FDA, a própria agência chinesa, que pode ter uma equivalência, porém as vacinas ainda não foram aprovadas, sequer internacionalmente. Então, esse trâmite, que eu acredito será mais ágil, ele é natural. Então, eu também entendo que quando os homens de poder, né, vamos utilizar uma terminologia mais inclusiva, as pessoas de poder, quando elas vão muito para a imprensa, sabe? Quando as discussões são muito midiáticas, a população perde. A população perde, né? Erra o poder executivo quando demoniza uma vacina, né, que, vamos dizer assim, sai de uma parceria com São Paulo, mas erra o poder executivo estadual quando toma a vacina como algo do governo e não do instituto, que é apartidário, que é apolítico. Claro. Deputado, eu estou plenamente de acordo, eu sinto isso. Em primeiro lugar, quando se fala de cloroquina, por exemplo, os jornais, quando atacam, não têm comprovação científica, mas eles também não dizem que não pode ser utilizado. Mas eles procuram exatamente colocar por quê. Porque o presidente da República disse que era a solução. O que vale dizer, esta pressão, eu tenho conversado com médicos e matérias de vinculação, está vinculado à Santa Casa, sou irmão protetor, fui do Conselho da Beneficência Portuguesa, fui do Conselho Diretor também da Faculdade de Medicina da Santa Casa no passado. Então, e tenho uma vinculação pelo fato de ter sempre representado, até alguns anos atrás, a Confederação Nacional da Saúde junto à Suprema Corte. Então, esse contato permanente com os médicos, se percebe que muitos compraram uma briga de natureza política, quando, na verdade, a função é exclusivamente serem médicos. Cada médico deve examinar no seu doente, em função dos seus problemas de rim, de fígado, pâncreas, etc., qual é o melhor medicamento. E não a imprensa dizer não pode se usar isso porque não tem comprovação, não tem certeza científica, embora, para muitos casos, possa. As vacinas, a vacina A é melhor que a vacina B do que a vacina C, quando nós sabemos que todas as vacinas, por melhores que sejam, ainda todos os efeitos colaterais a longo prazo, nós só vamos saber a médio e longo prazo em função de uma pandemia em que se exige medidas heróicas e de imediato. Então, é evidente que... E se percebe, por exemplo, o Brasil não está entre os países que, por 1 milhão de habitantes, têm mortes, nos primeiros lugares. Há outros países europeus em situação, mostrava um dos diretores e professores da Faculdade de Medicina, que há países em que, como Bélgica, Espanha, França, etc., que por 1 milhão de habitantes estão numa situação pior que a do Brasil, o que vale dizer. Também se coloca em números absolutos um país que tem 10 mil habitantes, 10 milhões de habitantes, e outro que tem 200 milhões de habitantes. É evidente que o número de mortes terá que ser maior de um,
mas proporcionalmente tem que saber, em número de 1 milhão de habitantes, qual é o número de mortes. Então, essa ideologização é que realmente que lhe preocupa, a mim me preocupa, porque nós, afinal, como professores universitários, não é, Janaína, nós trabalhamos com a ciência jurídica, e os médicos com a ciência médica. Como é que vamos poder, efetivamente, definir por antecipação, sem ter todas as consequências, dizendo isso não pode ser utilizado porque é fulano que está apresentando, mas aquilo pode porque me interessa, porque sou eu que estou tendo o protagonismo maior. Janaína, nós vamos continuar discutindo esse assunto no próximo bloco, mas o que me parece importante na sua mensagem para o nosso telespectador é que a matéria tem que ser vista com serenidade e consciência, e deixar a vaidade e as ideologias de lado, porque só podem prejudicar e, ao mesmo tempo, atrapalhar o conhecimento do público. Vamos aos comerciais e depois vamos continuar falando sobre a matéria.